como a pessoa, o cristão, o evangélico, o servo de Deus, o crente, como a pessoa queira se nomear, né? Cada um fala que é uma coisa e tal. Tem como a pessoa seguir a Deus e realmente ter um relacionamento sem nenhum tipo de religião ou religiosidade, vamos colocar assim? Tem. Esse, na verdade, é o caminho natural, né? O meu foco no Instagram e nas redes sociais é literalmente ensinar isso. Como ter um relacionamento com Deus sem religiosidade. E uma coisa que eu percebo. E uma frase de um cara que ele fala que eu gosto sobre riqueza. Ele fala: pobreza é resistência. Se você tirar a resistência, você vai ser próspero. Porque tudo nasceu para prosperar, certo? Eu acredito que todo filho de Deus nasceu para ter intimidade. A única coisa que impede o ser humano de ter intimidade com Deus é a religiosidade. E o que é religiosidade? São as fórmulas, os padrões que a gente aprendeu sobre como Deus gosta que façamos a coisa. Toda religião, não só a cristã e evangélica, toda religião tem como base fazer coisas para uma divindade, para que essa divindade dê o favor dela sobre mim ou desvie a ira de mim. Então, é a base de toda religião. Então, eu faço minhas coisinhas e a divindade, ela vai tirar a ira de mim ou vai liberar a bênção sobre mim. Então, religiosidade é tentar fazer coisas para ser aprovado por Deus, ou para ser abençoado por Deus, ou para ser aceito por Deus. Portanto, como você já falou da palavra, né? Quem nos religou, quem nos conectou, quem nos deu paz, quem nos fez aceito por Deus foi Cristo. E não tem nada que façamos, como o próprio Isaías fala, né? Tudo que façamos é trapo de imundícia. Então não tem nada que possamos fazer para com que Deus nos ame mais, ou para com que Deus nos aprove mais, ou para com que Deus nos abençoe mais. Então, religiosidade, ela sempre foca naquilo que é externo. Porém, eu já tive experiências, por exemplo, eu conto uma experiência com um menino, ele mandou uma mensagem para mim: Abner, tô com um problema no casamento. E esse problema no casamento dele era o seguinte: ele tinha um vício de, acho que cigarro, álcool, não lembro especificamente, mas ele conversa comigo e ele fala: cara, minha esposa tá querendo me largar, o que eu faço? E ele já tinha, através de um evento que a gente fez ao vivo, ele tinha aceitado a Jesus. Só que ele nunca tinha participado do contexto igreja, contexto sistema. Só que ele me tinha como referência. Aí depois de um ano ele veio conversar isso comigo e ele falou: cara, o que eu faço para me libertar do vício? Eu preciso ir para a igreja? Eu preciso me batizar? O que eu preciso fazer? Aí eu falei para ele: você crê que está consumado? Você crê que Jesus tem todo o poder? Creio. Então você não precisa fazer nada. Você só precisa crer que ele já destruiu o poder do pecado e do vício na cruz. Uma semana depois eu encontrei com esse menino na barbearia e ele falou assim: cara, depois que você falou aquilo eu criei e nunca mais tive problema com nenhum vício. E eu sempre pergunto, quando eu conto essa história, eu sempre pergunto para os meus alunos, para os seguidores: por que você acha que foi tão fácil para ele, em uma semana, ser livre de tudo? Porque ele nunca participou do contexto religioso. Nunca tinham colocado na cabeça dele que ele tem que fazer isso, fazer aquilo outro para ser aprovado por Deus. Então ele falou: mãe, é só crer? Eu falei: sim, é só crer que Jesus fez. Aí ele, por não ter religiosidade, todo aquele sistema que ele aprendeu desde criança, foi mais fácil para ele. Ele acessou diretamente. Entendi. E na questão, por exemplo, dos princípios bíblicos, do Novo Testamento em si, não que de religiosidade, mas, por exemplo, contra o pecado, o que o próprio Cristo fez, como dele dá, por exemplo, a transformação. É lógico que as pessoas distorcem. Eu costumo falar que as pessoas não conseguem liberar perdão. O ser humano, ele tem uma dificuldade de liberar perdão, né? Jesus, ele pegou uma mulher ali que foi pega num ato de adultério, falou: cadê os teus acusadores? Ah, não tá aí? Também não te condeno, vai, não peques mais. Hoje, na atualidade, uma pessoa não consegue fazer só isso, né? Você pecou? Peraí, senta aí que você vai ouvir um sermão de 2 horas explicando contra o pecado. Ficar no banco. Mas, meu Deus do céu, será que ainda existe isso, cara? Existe. Né? Bem pior, coisas piores. Expulsa, pune a pessoa, em vez de aproximar ela de Deus, a pessoa que precisa de Deus, a pune afastando. Sim. Misericórdia.